Pronto, faz sorriso que tá todo mundo sendo gravado agora, sorri. Depois a gente publica no Face, publica no YouTube, então a gente vai... Porque ainda tem, eu ia colocar direto no Face, mas como ainda tem bastante vaga aqui no Zoom, não vou colocar a transmissão, senão tem que ficar controlando algumas coisas. Aí eu me perco um pouquinho aqui. Eu como estou representando um monte de gente aqui, eu vou pedir para a Mara. Mara, se você puder abrir seu microfone, sua câmera. A Mara, a Alessandra também está aqui, mas vou pedir para a Mara se ela puder abrir. Isso. A Mara é coordenadora do grupo Boas Novas, lá em São Paulo, né, que acontece ali no Jaguaré. Então, também cumprimentar o pessoal aí, falar um pouquinho do grupo. Fica à vontade. Olá, boa noite a todos também. Quero agradecer. Espero que vocês gostem muito, né? Que isso ajude muito vocês, porque é sempre bom. E a gente está com muita saudade de estar junto, assim, presencialmente, né? Mas aqui a gente mata um pouquinho da saudade. Eu vi lá o Erivelto tá assistindo aí com a gente, o pessoal do grupo Boas Novas. Eu quero falar, minha gente, vamos continuar com esperança, porque está parado, mas a gente crê que o judiciário está andando. Vamos lá. Então, a gente está aqui para levantar, dar um up em vocês ainda, tá? A gente continua crendo que vai dar tudo certo, que o dia vai chegar, tá bom? E sejam bem-vindos e vamos aí para a palestra. Legal, bacana. Ó, eu tenho umas pessoas que colocaram aqui, eu vou abrir a palavra para mais uma pessoa, a Fatinha já falou, já saudou. Isabel, você está aí, Isabel, do Maternizar, aqui da Baixada também. Abre seu vídeo, seu áudio aqui para a gente te ver, Isabel. Você está aí? Vamos ver se ela está ouvindo a gente. Isabel. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está fechada. Não sei se ela está ouvindo, mas ela está aqui com a gente. Aê! Boa tarde. Tudo bem, Isabel? Tudo. Eu não vou abrir o vídeo porque eu já não vim preparada para uma reunião, né? Para mim abrir o vídeo. Gente, uma excelente reunião a todos. Bom final de semana. Obrigado, Isabel. Obrigado. E tem também a Tereza da Nascor aqui, da Bahia. Olha, lá da Bahia aqui com a gente. Tereza, você está aí? Está ouvindo também a gente aí? Se quiser abrir o áudio, dá uma saudação. Sim, estou aqui. Tereza! Só comendo a café e aprendendo sobre buscativa. Ai, que era eu! Estou presinho dentro de casa, bonitinho. Trabalhando dentro de casa. Bem-vinda, viu? Um prazer receber você também. Gente, eu sou Eduardo, sou coordenador dos dois grupos de apoio aqui, sou filho desse grupo aqui e sou coordenador desse movimento aqui. Então, eu represento algumas organizações, mas eu quero mais uma vez agradecer a você que chegou agora aqui, que está com a gente, e agradecer imensamente a doutora Rosana. A doutora Rosana é psicóloga, é advogada, então hoje, todas aquelas questões que você está guardando na pandemia, que você não tem para quem perguntar, seja para uma psicóloga, seja para uma advogada, é o seu dia, é hoje. Hoje nós vamos conseguir responder algumas perguntas, mas mais do que isso também a gente vai falar um pouquinho do tema, falando um pouquinho sobre buscativa, uma buscativa consciente, uma buscativa legal, uma buscativa com ética. Eu ouvi ela falando isso, né? Essas três expressões, ela usando isso numa live que ela fez também, e eu gostei muito disso. E adotei essas três características da buscativa como tema da nossa live, porque eu acho que precisa ser assim. Existem muitas formas da gente trabalhar com adoção, mas os nossos movimentos trabalham com a adoção legal, com uma adoção via judiciário, via vara da infância, de uma forma que pode deixar o pretendente tranquilo, o habilitado sem fantasmas, né? Sem ninguém para te assombrar. Então, hoje a doutora Rosana pode estar aqui com a gente para esclarecer um pouquinho como isso tem acontecido também no Brasil. A buscativa, graças a Deus, tem andado, né? Tem avançado, como a gente estava falando, o próprio fórum fazendo buscativa, ainda que precise de crescer bastante, né? Ser muito divulgada, as iniciativas têm se multiplicado pelo nosso país. Então, doutora Rosana, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria dar a palavra agora para a senhora. E aí, só para a gente organizar aqui a nossa reunião, como vai acontecer, né? Se você quiser fazer uma pergunta, tem uma opção aí de você levantar a mão, tá bom? Você vai ali no seu nome, e acho que sim, né? Levantar a mão, é ali no nome que... Deixa eu ver. Ou é aqui no mais? É no Reactions. É que o meu reações não tem levantar a mão, só tem aplauso e joia.
É no participantes, embaixo de todos os nomes lá. Boa, boa, Em obrigado. inglês, rising hand, né? Tem um mais aqui, ó. Direito, Tem um mais embaixo. aqui embaixo. Isso, no participantes tem um mais aqui. Rising hands, Deixa eu... Eu localizei, eu nem sabia que estava aí, eu sempre uso os outros ícones. Bom, O também outro é mais para bater palma, né? Que eles falam. Calma. Agora, esse aqui dá para você levantar a mão, então. E aí, quando você levanta a mão, ele vai pondo em ordem lá. E a gente sabe quem pediu primeiro a palavra e quem não pediu. Então, você levanta a mão, a gente abre seu microfone para você poder fazer a pergunta para a doutora Rosana. E eu acredito que ao longo das perguntas, outras perguntas já vão sendo sanadas. Boa tarde, doutora Rosana. Tem a palavra. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui compartilhando com você um pouquinho sobre busca ativa, principalmente. Eu acho que, como eu estava dizendo no começo, essa pandemia trouxe um ou outro benefício. E um desses poucos benefícios que ela trouxe foi essa democratização da informação. Essa acessibilidade incrível que a gente está tendo. Né? Veja, aqui nós temos Paraná, temos Bahia, temos montes de grupos de estado de São Paulo. Pessoas, inclusive, que não participam de grupo nenhum presencial, estão tendo a oportunidade de receber informação, tirar dúvidas, ser orientados. Tá? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar. E outra, esses benefícios que nós estamos tendo agora não vão deixar de existir quando nós voltarmos à presencialidade. Por quê? Porque é uma ferramenta de esclarecimento, de divulgação de informações, de apoio, né? E isso não vai se perder com certeza. Claro que não substitui os encontros presenciais, por óbvio, né? Bom, pessoal, o tema que eu me propunha a discutir um pouquinho com vocês aqui é a chamada busca ativa, tá? A primeira questão que sempre surge quando a gente fala de busca ativa ela é legal? Será que não tem alguma ilegalidade? Será que não existe alguma... será que eu não estou pulando alguém da fila? Será que eu não estou furando fila? Né? Eu já tive caso, inclusive, Eduardo, de adotantes em busca ativa que foram advertidos pelo Fórum de Habilitação, dizendo que o que estavam fazendo era ilegal, que eles iam responder processo crime e que aquilo era burlar a fila para criança de 10, 12 anos. Nossa. Ou seja, é falta de conhecimento. Então, a gente tem que começar falando para vocês uma coisa muito importante. A busca ativa é legal. Veja, a própria Constituição Federal, pessoal, lá no artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade, nós, grupos de apoio, né? E do Estado assegurar a criança, adolescente e ao jovem com absoluta prioridade vários direitos, dentre eles a convivência familiar, tá? Então, veja, a Constituição Federal fala que nós, a sociedade, temos o dever, não é a faculdade, é o dever de garantir a toda criança, adolescente e jovem o direito à convivência familiar e comunitária, tá bom? Então, vamos lá. A nossa lei maior, a Constituição Federal, diz que é ética, personal, é legal a busca ativa. Ela é constitucionalmente autorizada. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem valorizando cada vez mais, com as suas últimas alterações legislativas, a participação dos grupos de apoio à adoção, percebendo que o Estado não tem como fazer acompanhamento pré e pós-adoção. Não tem como a equipe técnica de regra reduzida, de regra sobrecarregada, de regra sem agenda para qualquer tipo de acompanhamento mais próximo, tá? Dos adotantes e dos habilitandos. Então, a própria lei começou a agasalhar os grupos de apoio, dizendo: o grupo de apoio vai participar da preparação, o grupo de apoio vai estimular a adoção necessária, ou seja, o grupo de apoio, a própria lei infraconstitucional reconhece como um instrumento capaz de garantir a convivência familiar e comunitária. Agora, nós temos também um documento importantíssimo, que é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a convivência familiar e comunitária, tá? Que está em vias de ser reformulado. Ele é de 2016. Agora, olha, como é interessante.
lá, neste documento, importantíssimo, se fala de grupo de apoio à adoção. Se fala declaradamente em busca ativa. Ou seja, este documento feito pelo nosso Estado, tá? Na defesa do direito à convivência familiar e comunitária, reconhece grupos de apoio e reconhece a busca ativa como forma de se garantir a toda criança e adolescente, né, que por diversos fatores não possam ser mantidos nas suas famílias de origem, tá? Para que eles sejam adotados. De regra, adoção nacional. Bom, então a gente viu que ela é legal, ela é reconhecida como válida, só que ela deve ser também ética. Para que a busca ativa seja ética, pessoal, nós não podemos cobrar pela busca que se faz. Então, uma coisa importante que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente fala de busca ativa é: eu não posso cobrar 1 centavo pela busca que estou fazendo. Então, se eu fico sabendo que há busca ativa para uma menina de 14 anos que mora na Bahia, eu não posso tentar localizar pretendentes no Brasil para ela, cobrando, olha, você me paga aí R$5.000 que eu vou intermediar. Não pode haver paga pela intermediação, vamos dizer, pela ponte que se faz entre a equipe técnica da criança e aquele habilitado que a pretende adotar, tá bom? Para ela ser ética, não pode ser cobrada. Pessoal, não confunda isso com, por exemplo, um advogado que cobre para fazer a ação de adoção. É outra história. O que eu estou falando é da ponte. Olha, equipe técnica da Bahia. Existe aqui no estado de São Paulo um casal que está disposto a adotar a sua menina. Isto não pode ser cobrado. Ah, que legal, ótimo. Vamos fazer a aproximação, está indo tudo bem, está dando tudo certo. Então, agora tem que propor ação de adoção. Ah, tem que ser de graça a adoção. Não, não é isso que eu estou dizendo. O advogado está trabalhando, ele vai receber. Mas, de regra, não é o advogado que faz busca ativa. Tá bom? Então, vamos lá. A busca ativa é legal. Oi? Não, eu vou interromper a senhora só um pouquinho, porque eu entendi o processo, mas só para a gente voltar um pouquinho, dar um passinho para trás, explicar o que é a busca, porque tem gente aqui que está se familiarizando agora com esse termo. Tá, eu vou chegar lá. Vou chegar. Legal, bacana. Eu vou chegar. Eu faço sempre essa introdução na questão da legalidade. Aí eu vou falar o que é exatamente a busca ativa, tá? Bom, vamos lá. O que seria, então, busca ativa? Gente, busca ativa é buscar adotantes para crianças e adolescentes que não estejam encontrando no Sistema Nacional de Adoção pretendentes à sua adoção. Então, veja, tem que existir, para que haja busca ativa, uma criança ou adolescente sem pretendentes diretos no Sistema Nacional de Adoção. Por N motivos, essa criança pode não estar encontrando pretendentes no sistema, no cadastro nacional. Uhum. Por quê? Porque ela pode ser maior de 8, 9 anos, ela pode ser um adolescente, 12, 13, 14, 17 anos. Pode ser que ela seja uma criança pequena, um bebê, mas tenha uma deficiência física ou mental, ou ainda uma doença crônica, ou alguma necessidade especial que seja excluída do perfil mais desejado pelos adotantes. Ainda, grupos grandes de irmãos, né? Como acho que a Mara, né, que adotou 4, veja, o fórum procurou e falou, olha, eu tenho 4, vou dividir 2 a 2, você quer adotar 2? E ela acabou falando, não, eu quero os 4. Percebe? Então, olha, grupos grandes de irmãos, por vezes, não se encontra pretendente com perfil exato. Como a Mara não tinha perfil exato. Ela tinha um perfil para 2 crianças. E, de repente, o fórum a contatou para 2 crianças. Mas quando ela soube que eram 4, ela falou, não, eu abro o meu perfil para as 4. Então, o que é busca ativa? Busca ativa não é procurar filho para pais. Por isso que a gente tem que ter muito em mente que a busca ativa não pretende achar filho para pais. Nós pretendemos, através da busca ativa, buscar pais para filhos. Tá? Pergunta, Eduardo? Não, eu tenho várias perguntas, mas pode seguir, que eu vou interrompendo e vou fazendo as perguntas aqui, doutora. Tá legal. Então, vamos lá.
que é busca ativa? A busca ativa se constitui numa rede, tá, de contatos entre grupos de apoio à adoção ou pessoas que adotaram e continuam tendo contato com as equipes técnicas de onde seus filhos vieram e com as varas da infância e juventude que não estão sozinhos conseguindo localizar pretendente para os seus filhos. Então, busca ativa é uma rede de contatos que inclui equipes técnicas, juízes, promotores, participantes de grupos de apoio à adoção, dirigentes de grupos de apoio à adoção e associações como a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, tá bom? A ANGAAD. Então, a busca ativa é uma rede que se forma com um objetivo: encontrar pai para todas as crianças. Tá? Então, qual é o perfil de criança que vai para a busca ativa? Maiores de 8 anos, grupos grandes de irmãos, adolescentes, crianças pequenas, até recém-nascidas, como deficiência física, mental, doença crônica ou necessidade especial. Grupos grandes de irmãos, 6, 7, 8, 10 irmãos. Tá? Então, este é o perfil da busca ativa. Por isso que a gente diz, não há menina branca, saudável, sem irmão e destituída em busca ativa. Não existe. Tá bom? Não vai existir. Se houver uma menina branca recém-nascida para adoção via busca ativa, é porque ela tem uma deficiência física, mental ou crônica. Tá bom? Alguma coisa existe que faz com que essa criança não tenha pretendentes no Sistema Nacional de Adoção. Algo, tá? Demanda a exclusão dessa criança do perfil da maioria dos pretendentes. Veja, eu não estou dizendo que o pretendente está errado em ter o perfil de menina branca recém-nascida, saudável, sem irmãos. Tá? Veja, a gente tem o nosso perfil. Tá? A gente tem o perfil que o nosso coração permite que se ame. Então, se o meu perfil é menina até 1 ano, saudável e branca, se chegar uma menina com esse perfil na minha casa, eu vou ser capaz de amar. Mas se chegar um menino negro de 10 anos na minha casa, talvez eu não consiga me vincular afetivamente a ele. Então, por isso que é importante que você tenha em mente uma coisa. Busca ativa é a rede que busca localizar adotantes para crianças e adolescentes fora do perfil mais desejado do Sistema Nacional de Adoção. Tudo bem? Acho que ficou claro esse detalhe, Eduardo? Acho que sim, agora está bem claro, padronizou a informação aqui para todo mundo. Agora está bacana, podemos seguir. Bom, então continuando. Agora, quem é que pode fazer busca ativa? Qualquer pessoa pode fazer busca ativa? Qualquer pessoa que siga as leis do nosso país, ou seja, desde que ela seja legal, desde que ela seja ética, poderia, em tese, fazer busca ativa. Tá bom? Por quê? Porque acontece, às vezes, de pessoas se apaixonarem pelo universo da adoção sem nunca ter adotado, tá? Sem nunca ter qualquer tipo de contato prévio com a adoção. E, de repente, fica sabendo dessa história de busca ativa, se apaixona pelo tema e acaba auxiliando. Mas, pessoal, a tendência é que os grupos de apoio e varas da infância e juventude, estes se unam para fazer as buscas ativas. Agora, gente, uma coisa, presta atenção num detalhe fundamental. Não há busca ativa para criança sem prévia autorização judicial. Veja, o abrigo pode ter um monte de criança, mas a gente tem que conhecer a situação jurídica dessa criança. Não dá para falar, olha, tem um bebê recém-nascido, foi abrigado agora lá. Alguém quer? Não, não tem que se perguntar se alguém quer. É o juiz que vai verificar se aquela criança vai ou não vai ser disponibilizada para adoção. Então, não há busca ativa de ir no abrigo, fazer uma lista de crianças e sair procurando pai para essa criança. Não é assim que a coisa funciona. É o juiz, a vara da infância e juventude, o promotor, a equipe técnica que vão avaliar. Essa criança que está abrigada vai continuar abrigada, vai voltar para a família biológica, vai para a família extensa ou vai para a adoção. É o juiz junto, no processo que envolve juiz, promotor e equipes técnicas, é que se vai avaliar se aquela criança precisa ser adotada ou se ela
precisa voltar para sua família de origem. Só depois dessa decisão, não, essa criança não pode mais voltar para a família biológica. Então, essa criança deve ser colocada em adoção. Neste momento é que se busca, primeiro, no Sistema Nacional de Adoção pretendentes. Gente, às vezes alguém está lá no Sistema Nacional de Adoção para uma criança saudável de 6 anos. Rosana, eu posso participar de busca ativa? Veja, criança até 6 anos, de regra, é adotado na própria comarca, se não numa comarca próxima. Crianças de 6 anos saudáveis, principalmente sozinhas, não vão para a busca ativa, tá bom? Então, vale a pena eu, que tenho perfil até 6 anos, participar de uma busca ativa? Então, qual é o inconveniente de você participar de grupos, né, vinculados a grupos de apoio à adoção, de busca ativa, que para você ir conhecendo o perfil dessas crianças? Você vai conhecer histórias sobre essas crianças. Você vai se emocionar por ver pais tão felizes com crianças mais velhas do que você se sentiria capaz de ser. Isso pode ir mudando a forma pela qual você encara a adoção. Não a adoção como reprodução, né? Como forma de substituição da reprodução, mas sim como forma de formação de família. Então, vamos lá. O que é a busca ativa? É aquela rede que une equipes técnicas e, de preferência, grupos de apoio à adoção para que se localize adotantes para crianças fora do perfil mais desejado no Sistema Nacional de Adoção. Quem é que pode, então, fazer a busca ativa? As equipes técnicas do fórum, mediante autorização do magistrado. A gente tem promotores que fazem busca ativa, nós temos juízes que fazem busca ativa para suas crianças, mas prioritariamente são equipes técnicas que, autorizadas pelo magistrado, responsável por aquela criança, faz a busca ativa. Aonde que se busca? Ou do jeito como aconteceu com a Mara, com as ligações, olha, eu sei que está fora do seu perfil, mas pode ser feito dessa forma. Isso é uma busca ativa. É busca ativa. Por quê? Porque tudo que for fora da utilização estrita do Sistema Nacional de Adoção, ou o encaixe perfeito do perfil da criança com o perfil de um habilitado da comarca, tudo que for fora disso é busca ativa. Então, a própria equipe técnica pode buscar ativamente adotantes para suas crianças. Não encontrando, vai buscar socorro junto aos grupos de apoio à adoção. Fala, olha, eu sei que você não deve ter ninguém para uma menina de 11 anos com deficiência intelectual moderada, mas você poderia tentar ver se, de repente, um dos seus membros teria interesse. E aí a gente discute com os grupos, com os membros dos nossos grupos, a existência daquela criança. Olha, tem essa menininha aqui, ela tem tantos anos, ela tem essa deficiência, ela precisa desse ou daquele acompanhamento. E, de repente, a pessoa que, apesar do perfil de 0 a 8, saudável, se encanta pelo perfil e fala, olha, eu acho que eu teria condições de maternizar essa criança. Tá bom? Então, a busca ativa é a rede, fórum, equipes técnicas, grupos de apoio, pessoas que não cobrem nada para fazer essa ponte entre fórum e adotantes, crianças fora do perfil preferido pelo cadastro, pelo Sistema Nacional de Adoção. Tá bom? Doutora. Oi, pode perguntar. Vou fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, no meu caso, a gente recebeu uma foto no grupo oficial de busca ativa da ANGAAD, a gente recebeu a foto, a gente se apaixonou, foi lá, conheceu, porque o fórum da Cidade das Crianças estava fazendo essa busca no grupo, ele mesmo. Aí ela acabou conhecendo, a gente acabou ficando amigo, né? Então, de vez em quando, ela manda umas buscas para mim. A gente acabou de fazer uma família com 3 e agora uma com 5, também indicados pelo grupo aí. É bem bacana. Mas por que ainda aqui, especialmente em São Paulo, os fóruns, as equipes, eles torcem o nariz quando a gente fala, ó, fiz uma busca, encontrei. Tem muita gente ainda da equipe técnica que não concorda muito. Eles falam, não faça isso, né? Às vezes até discrimina um pouco a gente quando a gente vai lá pedir uma mudança do perfil. Bom, olha, Eduardo, o que acontece é, tudo o que a gente não conhece, tudo daquilo que nós sejamos ignorantes nos causa medo. Você concorda? Sim, verdade. Se eu não sei o que é aquilo, eu tenho medo.
eu tenho receio, eu tenho dúvida. Então, as equipes técnicas, cada vez mais, estão descobrindo a buscativa, que ela é ética, ela é moral, ela é legítima, tá? Como que isso vem acontecendo? Porque os assistentes sociais e os psicólogos que fazem buscativa nos seus grupos, né, inclusive de WhatsApp, de colegas, estão falando, pessoal, mas olha, por que você não liga para a Rosana? Ó, tá aqui o endereço, o telefone dela, liga para ela vai falar para você, vai ajudar você a achar adotantes. E é assim que a coisa vem acontecendo. Percebe? Por quê? Porque eu acho aquilo estranho. Vem cá, tem alguém falando aqui, ó, tem uma criança lá na Bahia para ser adotada. Não parece que você está agenciando, né? Compra, vamos dizer assim, venda de crianças? É a primeira impressão que passa. Por isso o receio. Mas quando o seu colega de trabalho, que já fez busca ativa, te vira e fala, olha, funciona, não tem nada de errado, funciona assim, ó. Eu falo, tenho esse perfil, a Rosana procura, ou o grupo, seja lá qual for, procura. E a hora que se localizar pretendente, você vai me passar os dados. Eu, equipe técnica, vou ligar para essa pessoa. Eu vou conversar com ela. Acabou a função da Rosana ali na busca ativa. Quando a outra comarca, que tinha medo da busca ativa, não compreendia a busca ativa, ela se dá conta de como é que a coisa funciona, ela pega o telefone e liga para a Rosana. Ela pega o telefone e liga para o Eduardo. Ela pega o telefone e pede para ser incluída no busca ativa da ANGAAD. Percebe? Então, como que a gente luta contra essa ignorância? Porque não é ignorância no sentido de xingamento, tá, pessoal? É ignorância de desconhecimento mesmo, tá? Como a gente luta contra essa ignorância? Fazendo boas buscas ativas. Fazendo busca ativa legal, ética, moralmente correta. Por quê? Porque os resultados, por si só, fazem a propaganda da busca ativa. Então, esse último ano, o que eu recebi de contato de equipes técnicas, buscando, olha, eu ouvi falar, será que você consegue? E a gente vai trazendo para dentro dos grupos de busca ativa, dos grupos de apoio à adoção. E essas crianças vão encontrando pretendentes. Tá bom? Legal, obrigado. Eduardo, se não tiver nenhuma pergunta nesse aspecto, eu vou entrar agora sobre como participar de uma busca ativa. É a próxima da pauta, era essa pergunta aí. Como que é o caminho? O que eu tenho que fazer? Sim, sim. Bom, pessoal, quem pode participar de uma busca ativa? Primeiro, quem está habilitado. Ah, Rosana, mas eu não estou habilitado, me apaixonei por aquela menina de 15 anos. Calma. Vamos dar um tempinho para ver se acha um casal ou um adotante habilitado para a menina de 15 anos. Se depois de X tempo, quem decide isso é a equipe técnica, não se localizar, eu tenho certeza que vão te aceitar. Tudo bem? Eu tenho certeza, mas tudo depende do juiz da causa, tá? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de alguns programas de busca ativa que são feitos pelos tribunais de justiça. Nós temos aqui no estado de São Paulo o Adote um Boa Noite. E o Adote um Boa Noite permite que pessoas não habilitadas de forma prévia possam se candidatar à adoção de criança que não esteja localizando pretendentes previamente habilitados. Mas veja, a habilitação vai correr junto com a adoção. Ou seja, tudo que você teria que juntar para se habilitar, você vai juntar para adotar essa criança. Então, é como se a habilitação fosse feita junto com o pedido de adoção. Tá bom? Então, primeira regra é, quem pode participar de busca ativa? Primeiro, quem está habilitado. Só? Não. Excepcionalmente, quem não está habilitado pode. Tá bom? Depende do juiz da causa autorizar ou não a adoção por quem não esteja previamente habilitado. Outra coisa, não pode haver uma disparidade excessiva entre o seu perfil e o perfil da criança. Ah, eu estou habilitada para uma menina saudável, branca, sem irmãos, de 1 ano. Mas eu me apaixonei por um quinteto de 12, o mais velho tem 12. Ninguém vai fazer a sua indicação. Ah, Rosana, mas eles estão... Não é essa a questão. A questão é, se você ainda está cadastrado para uma criança, uma única criança, da sua etnia, saudável e até 1 ano, você não está apto, sabe, a exercer corretamente a parentalidade de 5 crianças, sendo a mais velha com 12 anos. Você não está preparado para isso.
Ah, mas eu estou. Então, por que você não atualizou o seu perfil no fórum? Percebe? Aí eu quero participar de busca ativa. Meu perfil interno mudou. Mas você fez a alteração lá na sua habilitação? Ainda não. Por que não fez? Será que você não está em dúvida? Se você está em dúvida, será que eu devo te indicar para uma busca ativa? Percebe as nuances, pessoal? Se dentro do meu coração o meu perfil mudou, eu tenho que comunicar à equipe técnica que me habilitou, para que ela até concorde ou não, tá? Dizendo, não, você está achando que está, mas não está pronto para essa mudança de perfil. Pode acontecer. Ah, então quer dizer que se eu tenho perfil até 8 anos, eu não posso adotar uma criança de 10? Pode! Veja, até o Cadastro Nacional de Adoção, o Sistema Nacional de Adoção, permite busca dentro do sistema com uma diferença de até 2 anos entre o perfil do pretendente e a criança. Então, se o próprio sistema permite, por que é que na busca ativa não se permitiria? Mas, novamente, presta atenção, tudo depende do juiz da causa. Tem juiz que vai falar, não, a diferença é de 2, 3 anos, manda ver. Tem juiz que vai virar e falar assim, não, a diferença é de 1 ano, mas eu quero que mude antes na habilitação da pessoa. Então, depende. Então, quem pode participar da busca ativa? Primeiro, quem está habilitado. Excepcionalmente, quem não esteja habilitado. Pode participar de uma busca ativa quem não tem o perfil muito diferente do perfil da criança. Não pode ser, assim, 5, 6, 10 anos de diferença. Isso não pode, tá bom? 90% das pessoas que fazem busca ativa não indicam se a diferença for gritante, tá bom? Se você diz que aceita 3 irmãos pardos até 10 anos e surgem 3 irmãos negros de 11, ninguém vai falar não para você, tá bom? Mesmo porque com esse perfil você adotava pelo Sistema Nacional de Adoção, você não ia para busca ativa, tá bom? Bom, Doutora, posso fazer uma pergunta? Pode. A respeito dessa questão do perfil, da alteração do perfil. Então, por exemplo, eu tenho um perfil de até 8 e aí me apaixonei por um de 10, né? Que momento que eu solicito essa mudança? Porque até então eu estava pensando no de 8, mas me apaixonei lá num projeto, na busca ativa da Angaad, conheci, vi a foto, me interessei. Eu quero conhecer. Eu preciso fazer necessariamente essa mudança antes ou eu posso deixar depois que eu conheci, realmente gostei, vou lá e mudo? Não. Olha, não primeiro vamos ver se é isso mesmo, depois eu mudo. Não. O que você tem que pensar é o seguinte, meu perfil é até 8, eu estou feliz com o meu perfil até 8, mas eu vi esse menino de 10, eu caí de paixão, eu tô apaixonada por ele, ele é meu filho, eu quero essa criança. Então, você deve perguntar para a equipe técnica que esteja fazendo a busca ativa se vai haver necessidade de alteração de perfil. Tudo bem? Okay. Se não tiver, não mude. Ah, mas não deu certo com essa criança, mas eu me abri para adoção até 10. Então mude. Mesmo que você não vá adotar essa criança, se o seu perfil mudou, vai lá e muda. Tudo bem? Então veja, não aguarde a mudança do seu perfil. Às vezes o perfil acontece desse jeito mesmo, Eduardo. Meu perfil até 8, vi de 10, me apaixonei. Falei, não, essa menininha de 10 parece ter 6 anos, eu quero adotar essa menina. Tá? Então, o que você precisa descobrir eu preciso mudar antes ou eu tenho que conhecer primeiro para ter certeza? Não. Veja, o fato de dar ou não dar certo com a criança nada tem a ver com o seu perfil. Isso que você tem que tomar cuidado. Eu não preciso mudar o perfil. Você muda o perfil porque internamente mudou ou porque você, tendo aceito uma busca ativa com perfil diferente, o juiz local te exige a alteração. Fora isso, não mexa no seu cadastro. Legal. Não mexa. Ele vai evoluir normalmente. Legal. Ótimo. Era isso, Eduardo? Era isso. E tem uma pergunta que segue essa daí, já que a senhora tocou nesse assunto. Aí, então, eu conheci a criança por um projeto de busca ativa. Eu preciso avisar primeiro a minha comarca que eu vou fazer isso, ou eu vou entrar em contato primeiro com a responsável da criança e depois eu falo para minha comarca, ou eu não conto nada para minha comarca, expondo dele que eu estou na busca ativa, depois eu apareço lá com a criança e falo, já adotei. Olha, eu sou processualista, tá? Eu sou da área do direito e sou mestre em processo civil. Então, eu vou dar a resposta para você que eu dou para os meus alunos a cada pergunta que se faz sobre processo. Depende. Puxa vida. Do quê? Depende do seguinte.
Você tem um bom trânsito com a equipe técnica da sua comarca? Ou você não tem ideia de como que eles enfrentariam essa questão de você estar saindo do seu perfil para adotar longe de casa? Uhum. Ah, não, eu conheço, eu sei que eles são totalmente contra, eles acham que busca ativa é crime. Percebe? Você precisa conhecer a sua comarca. Mas uma coisa você tem que ter em mente. Eles vão saber que você está adotando. Porque o juiz da criança vai mandar um ofício para o juiz da sua habilitação perguntando, faz aí uma entrevista com eles para saber se está tudo bem. Então não tem como esconder. Vamos saber. Tá bom? Agora, a gente já enfrentou situações onde a equipe técnica dos habilitados é absolutamente contrário à busca ativa. Tá? Eu narrei no começo, já vi caso, inclusive, de falar que isso é crime, de que isso é tráfico de criança, coisas absurdas. Quem está fazendo a busca ativa é a equipe técnica. A equipe técnica que está cometendo crime de procurar adotante para criança, não tem sentido, mas tudo bem. Como que se resolve essa situação? Se resolve da seguinte forma. Você que é o habilitado, você vai peitar a tua vara ou não? Tá? A sua equipe técnica é contra a busca ativa. Você quer participar de uma busca ativa, você deve parar e pensar, vou peitar ou não vou? Se você achar melhor não, nem peça para ser indicado. Nem peça para ser indicado para não ficar travancando a busca da criança. Eu quero peitar. Então, o que você vai fazer? Quando você for contatado pela equipe técnica da criança, você avisa, olha, a equipe técnica da minha comarca é contra a busca ativa. Eles vão ficar muito bravos. E deixa a equipe técnica da criança ligar para a equipe técnica da sua comarca e contar o que está acontecendo. Eles são técnicos, eles é que deverão se entender. Tudo bem? Ok. Bacana. Mas prepare-se, porque em situações assim eu já vi acontecer da equipe técnica dos habilitados dizerem ele não tem condições de adotar essa criança. Atravancou, tá bom? Legal. Aí não tem como resolver, porque a equipe técnica da criança vai falar, não vou arriscar. Uhum. Tudo bem? Legal. Mas já vi juiz virar e falar assim, não quero nem saber. Chama os adotantes, deixa adotar, o processo vai ser proposto aqui, acompanhamento vai ser feito aqui e não vamos mais entrar em contato com a equipe técnica e com o juiz da comarca de origem dos habilitados. Ou seja, resposta típica da área de processo civil. Depende. Entendi. Percebe? Não tem uma resposta onde 1 mais 1 é igual a 2. A gente tem que saber o que quer dizer esse 1, se aquele é um 2 mesmo, se ele é um 3, para a gente poder fazer a conta. Tá bom? Então, tomem cuidado. Você tem que tentar saber o que a sua equipe técnica de habilitação acha da busca ativa. Depois disso, você tem que decidir se você vai ou não vai aceitar buscas ativas. Se propor a fazer busca ativa. Tudo bem? Aceitar, buscas ativas. E a partir daí, são as equipes que vão conversar. Agora, avisar antes a sua equipe técnica de que você quer participar de uma determinada busca ativa, não vejo necessidade. Tá bom? Você nem sabe se vai dar certo. De repente você vai ser indicado, a equipe técnica não te aceita, tá? Então aguarda o contato da equipe técnica. Depois disso, a equipe técnica da criança vai ligar para a equipe técnica da onde você mora, tá bom? Se não ligar, você liga, você entra em contato, fala, olha, eu estou participando da busca ativa, estou adotando uma criança lá da Bahia, a equipe técnica de lá já está em contato comigo. Você não percebe? Você pode fazer isso também. Mas olha, cada caso tem que ser analisado conforme as circunstâncias de cair lá. Legal. Tá bom? Bacana. E aí, certo até aqui? Certo. E aí, eu estou emendando um monte de pergunta que eu estou vendo aqui, estou pensando, e não sei se eu estou atrapalhando o seu raciocínio, mas é que eu estou... Não, ainda não. E aí, doutora, aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem gente de outros estados, o processo de adoção, ele dispensa a presença de um advogado, né? Não, para. Então não vou nem continuar. Para que nós vamos chegar lá. Calma. Então tá bom. Nossa, ontem eu estava numa reunião no IBDFAN, onde estava discutindo exatamente isso. Como é que é? Calma, vamos chegar lá. E a resposta vai ser uma resposta clássica de processualista.
Aguarde para saber. Já aprendi ela agora, já aprendi ela. Já aprendeu. Mas É a resposta de processualista. Depende. Então pode seguir. Vamos lá. Ainda dentro de quem é que pode participar de busca ativa, não quem fazer, mas sim ser indicado para uma busca ativa. Quem é que pode, então, participar de uma busca ativa? Já falei, pessoas previamente habilitadas ou, dependendo de forma excepcional, não habilitadas, pessoas com perfil próximo, tá? Mas também depende do juiz da criança, se precisa mudar perfil, se não precisa mudar perfil, se vai assim mesmo, tá? Mas um ponto importante. As custas da busca são suas. São suas. Eu moro no estado de São Paulo e quero adotar aquela menina lá do Amazonas. Você vai conseguir pagar viagem de ida e volta para você, de volta para a criança, ficar 15 dias lá, contratar advogado para propor ação de adoção, porque lá as ações de adoção correm lá de começo a fim? Eu não tenho condições. Então, não fala que quer. Pessoal, a gente tem que parar e pensar. Eu tenho condições econômicas para fazer, neste momento da minha vida, essa adoção fora do meu estado, tão longe, segundo as exigências que estão sendo impostas? Você tem que avaliar isso. Tá? A gente encontra muito, isso é uma tendência normal, né? As mulheres se apaixonam. E elas falam, eu quero, é meu filho, eu quero adotar. E vem o pai, né, o futuro pai, e diz, olha, não dá, hoje, agora não dá. Não tem condições. Então, veja, sempre antes de falar eu quero, fale com o seu companheiro. Fale com a sua companheira, tá? Avaliem vocês, se forem casal, é óbvio, né? Avaliem vocês se vocês, neste momento, teriam condições econômicas de bancar uma adoção fora da sua proximidade, tá? Certo? Então, esses são os requisitos para você levantar a mão e falar, eu quero fazer essa busca ativa. Tá bom? Bom, então é necessário que vocês tenham algum tipo de preparo, tá? Não fique falando... Outra coisa que acontece muito, Eduardo, e que é complicado, é a pessoa ficar o tempo todo dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. Diz eu quero para a Rosana, para 2 meninos de 11 e 10 anos, diz eu quero para uma menina de 14, que o Eduardo está fazendo busca, diz... Percebe? Não faça isso, pessoal. Se você quer participar de uma busca ativa, é uma que você tem que participar. Aguarda para ver se vai resultar antes de partir para o próximo. Tá? Então, não faça múltiplos pedidos de indicação. Isso denota desespero e despreparo. Percebe? Isso é um despreparo da pessoa que está falando, olha, eu estou atirando para todo lado. Por quê? Porque eu estou desesperado? Se eu estou desesperado, será que eu estou pronta mesmo para enfrentar a barra de uma adoção tardia? Tá? Então, pare e pense. Para eu falar eu quero, eu tenho que avaliar. Dou conta do perfil? Li várias histórias, li os pequenos textos que compartilham nos grupos sobre a adoção desse perfil. Meu dinheiro, meu bolso está dando conta dessa adoção? Sim. Então, eu vou falar que eu quero. E eu quero essa. Aguardo o resultado dessa antes de partir para uma segunda possível futura indicação. Tá bom? Certo? Não busque, então, múltiplas indicações. Por quê? Outra coisa, se você tem dúvida, não diga que quer. Então, aquele bebê, olha, tão lindo, até parece que não tem nada, mas estão dizendo que tem uma lesão no cérebro. Eu acho que talvez ela seja normal. O talvez não é o suficiente para você dizer sim. Tá bom? Então, veja. Quando dizem, este menino tem 10 anos e tem transtorno opositor desafiador, quer dizer que ele pode ter ou não. Mas você só pode dizer sim se você estiver pronto para caso ele tenha. Aquela bebezinha recém-nascida, linda, branquinha, toda rosadinha, tá? Diz que ela tem microcefalia, mas não parece, tá? Então, vou arriscar? Não, não arrisque, porque pode ser que ela tenha. E filha para sempre. Então quer dizer que se eu levanto a mão para uma busca ativa, eu sou obrigada a adotar? Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Montes de coisas podem dar errado. Montes. Você pode ser indicado e a equipe ter aceitado mais de uma indicação. Você pode ser a terceira da fila, não vai ser chamada. Ou você pode ter sido chamado, a hora que você foi conversar com a equipe técnica, a equipe falou, não, você
acho que não combinou muito bem. Ou você foi conhecer a criança falou, não gostei deles, não quero eles. Um monte de coisa pode acontecer, tá bom? Então, não é porque você levantou a mão e falou, eu quero, que você foi indicado, foi contatado, que vai dar certo. Calma. Diminui a ansiedade, tá bom? Certo, pessoal? Ai, mas então, para participar de busca ativa, basta eu falar que quero? Sim. Se tudo isso que eu falei até agora, você parou, pensou, ponderou e você disse eu quero, então tudo bem. Mas você tem que ter em mãos. Parece irmãos, né? Mas não, em mãos. Cópia da sua sentença de habilitação. Cópia dos estudos psicossociais pelos quais você passou, que estão lá no seu processo de habilitação. Ai, Rosana, mas o fórum está fechado. Era bom que você tivesse em mãos, porque tem equipe que não aceita. Ah, mas Rosana, com o número de 20 dígitos do meu processo de habilitação, mais o meu CPF, é possível acessar o SNA. Tem comarca que aceita, que diz que basta, mas tem comarca que nem Amazonas, se você não tiver a sentença de habilitação, se você não tiver os estudos em mãos, eles não vão aceitar a sua indicação. Tudo bem? Mais uma vez, você tem que atender tudo aquilo que eu falei antes e mais, ter em mãos a documentação que prova que você está habilitado. Tá bom? Às vezes você está habilitado, está tudo certinho, mas na migração do sistema, do cadastro nacional para o sistema nacional, ficou travada a sua habilitação, não aparece no sistema. E aí, que certeza aquele juiz tem de que você está habilitado? De que o seu estudo te permite realmente já uma adoção? Então, você precisa ter a documentação necessária. No estado de São Paulo é fácil. Você tem que pedir a senha do seu processo de habilitação. Porque se ele for depois de 2018, principalmente, ele é digital com certeza. Então, se você tiver a senha e o número de 20 dígitos, você acessa o seu processo. Você baixa esses documentos em PDF e manda para quem estiver fazendo a busca ativa. Tá bom? Bom, o que eu devo evitar, então, gente, numa busca ativa? Eu devo evitar falar que quero se eu não tenho documentação que comprove que esteja habilitado. Não devo falar que quero se o perfil for muito diferente. Não posso falar que quero se eu tiver dúvida. Eu vou arriscar, vai que. Não pode, tá? E não vai falar eu quero se você já sabe que não vai ter condições de adotar tão longe, tá? O que mais? E se, por cargas d'água, você foi indicado, eu tô tudo certo. Acontece coisas na vida da gente, né, pessoal? Às vezes você falou, eu quero, estava tudo certo, documentação, tudo certinho. A equipe técnica da criança já... A hora que vai começar a aproximação virtual, acontece alguma coisa. Morre uma pessoa próxima, acontece alguma coisa, você perde emprego, não sei. Acontece algum fato da vida que te impeça de adotar naquele momento. Avise imediatamente a equipe técnica. Não suma. Não desapareça, porque, Eduardo, tem quem some. Você acredita no negócio desse? Acredito. Então, não some, gente. Coisas acontecem, faz parte da vida. Ninguém vai falar, nossa, Não, vai lá e fala, olha, nesse momento eu não vou dar conta. Me desculpa, peço desculpas. Procura, porque, por exemplo, essa semana aconteceu isso. Uma habilitada. Nossa, eu quero. Tem certeza? Tem, absoluta, não sei o quê. Indiquei. Fizeram a entrevista usando o tipo Zoom. Né? A equipe adorou o casal. Nossa, mas já estão marcando primeiro contato com a criança virtual. De repente, vejo a menina de novo na busca ativa. Eu falei, mas o que aconteceu? Falei com a técnica. Não estava tudo certo com a fulana? Eles me ligaram hoje dizendo que eles acharam melhor não. Mas não me avisaram, gente. Poxa, na história, pega mal, né? Falou, olha, você me desculpa, eu não sabia que isso ia acontecer. Por quê? Gente, pega mal. Quando a gente indica você, nós estamos, de alguma forma, em alguma medida, fiando a indicação que a gente está fazendo. Não é? Eu não estou falando que se você fizer alguma coisa errada, eu vou ser responsabilizada. Não, mas por ser uma indicação, eu estou dando a minha indicação. A pessoa pensa, olha, a Rosana é uma pessoa confiável, por isso que eu estou aceitando a indicação. E aí essa pessoa, do nada, não me avisa, fala, Rosana, aconteceu isso, eu não vou poder.
eu entro em contato, você também entra em contato e vamos falar com a equipe técnica e falar, ó, desculpa, deu errado, não vai acontecer de novo, tá bom? Não é muito desagradável quando acontece esse tipo de situação. Então, se der errado por qualquer motivo, não tem problema, faz parte da vida, tá bom? Se você desistiu por qualquer motivo que seja, me avisa, se for eu quem estiver fazendo a busca, e avisa a equipe técnica caso já tenha te contatado, tá bom? A criança volta para a buscativa e vai achar o pai e a mãe dela, certo? Alguma pergunta até aqui, Eduardo? Mas aí agora vai ter que responder aquele depende nas possibilidades. Preciso contratar Calma, nós vamos chegar lá. Bom, aí é que tá. O que fazer se você levantou o dedinho, juntou a documentação e vai receber a ligação da equipe técnica? Aí é que tá. O que fazer quando você foi indicado? Após a indicação, no primeiro contato da equipe técnica da criança com você, você vai perguntar: tem destituição do poder familiar em curso? Em que medida, em que altura está essa destituição? Por que você tem que saber isso? Para saber quanto tempo você vai ficar esperando a nova certidão do seu filho. Se a destituição começou essa semana, esse mês, esse ano, ele vai levar 1 ano e meio, no mínimo. E você não vai poder entrar em agonia por causa disso. Então, pergunta. Tem comarca, graças a Deus, poucas, que fazem assim. Não, ainda não tem ação. Primeiro a gente acha o adotante, a gente dá a guarda da criança, depois o promotor propõe ação de destituição. Você tem que saber. Até para saber se você tem coração para aguentar. Se não tiver, já fala desculpa, obrigada, tchau. Tá bom? Primeiro, então, pergunta. A criança já está destituída? Não. Já está em processo de destituição? Tá. E que a genitora já foi citada? Em que momento que tá? Tá muito no comecinho? Tá mais no meio? Tá mais pro fim? Tá em grau de recurso? Pergunta. Por quê? Porque a hora que você chegar no seu grupo de apoio, o advogado que presta ali a assessoria, o auxílio aos membros, vai perguntar para você. E você fica assim, mas não sei. Tem que saber, é teu filho, cara. Tá bom? Segunda pergunta. A criança está em destituição. Doutora Rosana, só Oi. a pergunta é, aqui na pauta, né? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer quando eu recebo a ligação? Então, agora já eu vou colocando aqui no chat, então, as perguntas. A senhora vai falando só para o pessoal ir lembrando, tá bom? Pode colocar. Primeira pergunta a ser feita. Está em destituição? Já foi destituída? Porque se já foi destituída, no máximo 6 meses já está adotado. Já está com a nova certidão. Não está destituída? Vai depender de quando acabar a destituição. E ainda leva mais uns 120 dias depois. Tá bom? Bom. Segunda grande pergunta. A criança tem contato com o genitor ou algum parente? Porque imagine, pessoal, aquela criança de 10 anos está para adoção, às vezes está destituída, mas tem uma avó que vai toda sexta-feira visitar a criança. Vocês perceberam que a criança pode entrar num dilema de lealdade se for para sua casa? Você tem que saber disso. Até para falar, não dou conta. Ou até para falar, manda ver. Não é porque essa avó está visitando que eu vou deixar de adotar essa criança. Mas você tem que saber, para você sentir se você vai dar conta. Porque essa criança pode chegar na sua casa com medo de se vincular a você, porque se vincular a você, está abrindo mão da avó. E você vai ter que trabalhar com ela, inclusive na terapia inicial dela, de que ela pode continuar amando a avó. E isso não impede que ela ame você também. E você compreender que o amor da criança pela avó não impede que ele tenha amor de filho por você. Percebe? Você tem que pensar isso antes. Por isso tem que perguntar. Tá bom? Ah, mas tem contato. Então, tem contato, mas na hora que for para sua casa, você vai deixar ter contato ou não? De regra, não se deixa ter contato no começo. Então, você tem que estar ciente disso. Tá bom? Terceira grande pergunta. Eu vou poder ler o processo de destituição? Por que isso é importante, gente? Porque eu preciso, às vezes, conhecer o histórico daquela criança, até para passar para o psicólogo que vai fazer o acompanhamento dessa criança, o que ela viveu no passado. Ela foi abusada sexualmente? Ela foi espancada? Ela teve vivência de rua? Ela passou pela tia, avó, prima? Você precisa ter uma ideia disso. De regra, a equipe
faz um breve relatório para você. Muitos juízes, graças a Deus, cada vez mais estão autorizando a leitura, cópia nem pensar, porque é segredo de justiça, a leitura do processo de destituição. Peças que importem, tá? Você não vai ficar lendo de cabo a rabo. Você vai ler só as peças que são os estudos feitos, o porquê que a criança foi abrigada, por que a destituição, quais foram os laudos feitos durante a destituição. Tudo bem? Mas tem juiz que vai falar não. Tem equipe técnica que vai falar não. E você tem que saber se aceita mesmo assim ou você acha melhor não. Tudo bem? Certo? Mas saiba de uma coisa. Muito que a criança viveu não está nos autos. Muito do que a criança viveu, ninguém nem no abrigo sabe. Às vezes, meses depois que a criança está na sua casa, ela se sente segura o suficiente para te contar. E às vezes é a primeira vez que alguém, um adulto, fica sabendo do que ela passou. Você tem que estar preparado para isso. Ah, eu não consigo lidar com um passado muito pesado. Então, não adota. Não adota. Porque criança só vai para adoção porque estava ruim a vida dela com a família de origem, gente. Por isso que precisa de uma nova família, não é? Então, histórias bonitas você não vai encontrar em crianças que foram para adoção. Principalmente adoção tardia. Continuando. A grande pergunta, Eduardo. 4. Será necessário propor ação de adoção? Será que é necessário propor ação de adoção? Pessoal, a resposta é depende. Depende do quê, Rosana? Depende, pelo menos, do juiz da criança. Eu quero adotar em Manaus. Então, você vai ter que contratar advogado e propor ação de adoção. O juiz vai te dar a guarda dentro da ação de adoção. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Então, você não adota no Amazonas. Vai adotar em outro lugar. Lá, não. Percebe? Ah, mas não tem que ser de graça? Pessoal, esse de graça é muito relativo. Primeiro de tudo, se você não tem dinheiro, tem a Defensoria Pública para propor ação de adoção por você. Ah, mas na minha comarca não tem Defensoria Pública. Então, você tem que pedir um advogado dativo para propor ação para você. E você tem que provar que é pobre. Pobre. Ah, mas eu não sou pobre. Então, parcela. Contrata o advogado e parcela. Se o juiz da vara da criança falar que tem que propor ação de adoção lá. Tudo bem? Ah, Rosana, o juiz me deu a guarda provisória, não é na adoção, não. Então, gente, guarda esse nome. O juiz deve ter dado a guarda provisória na medida protetiva. Muitos juízes fazem isso. Tá bom? Medida protetiva, de regra, os genitores não têm acesso a esses autos. Então, é ali que, normalmente, preservado o sigilo dos adotantes, tá? É que é concedida a guarda provisória. Então, olha, concedida a guarda provisória ali, você não vai virar pai e mãe de repente dessa criança. É concedida ali porque ainda há processo de destituição em andamento. Ou porque, se já está concluído, o juiz quer que você vá para a tua comarca com a criança e você propõe ação de adoção lá na sua comarca. Por isso, você tem que perguntar. Primeiro, vou ter que propor ação de adoção ou não, excelência? Várias são as possibilidades. O juiz pode virar e falar assim, tem que propor e propor aqui. Outro juiz pode vir e falar, não, não, não. Você vai para casa com a criança, leva ela em guarda e espera. Eu vou te avisar quando você deve propor lá onde você mora a ação de adoção. E o terceiro juiz pode virar e falar assim, não, assine esse termo aqui, que a hora que terminar a ação de destituição, eu já dou a adoção para você. Os juízes são loucos? Não. Aí vem o meu sobrinho que faz direito e fala, ô, mãe, tia, a lei não é uma só? É. Mas por que essa variedade? Porque são seres humanos que interpretam a lei. E cada juiz tem a sua interpretação do que a lei diz. Entendeu? Então, por isso, depois de saber se tem destituição em curso, se tem contato com a família ou não, tá? Se você vai poder ou não ler a medida protetiva ou a destituição, você tem que perguntar, vou ter de propor ação de adoção ou não? Se falar não,
eu faço tudo por aqui, você fala, amém, obrigada. Tá? Se falar, vai ter sim, se falar, vai ter sim, duas possibilidades. Tenho que propor aqui ou tenho que propor lá? Pergunta. Pergunta. Eu tô com um monte de gente indo buscar os filhos em todo quanto é lugar do país e ninguém tem a mínima ideia se vai ter que propor ação de adoção. Você tem que saber, cara. Por quê? Porque tem gasto. Isso é gasto. Você está contratando um profissional que vive do trabalho. E entre o trabalho está a ação de adoção. Não vai ser de graça. Vai ter que pagar. Se for necessária a ação de adoção. Ah, Rosana, mas a maioria dos juízes faz o quê? Manda você propor ação de adoção. Tá bom? A regra é propor ação de adoção. Doutora Rosana. Exceção, não precisar. Aí no estado de São Paulo, como é? Não sei, depende do juiz. Na minha cidade, não precisa. Na cidade vizinha, precisa. Depende do juiz. Por isso você tem que perguntar. E o Ministério Público não pode solicitar essa ação de adoção? Não, não pode. Por quê? Porque ele está pedindo a destituição. Como é que ele pede a adoção? Entendi. Entendeu? Quem pede, o MP, quando entra com a ação de destituição, ele está falando pela criança. Olha, esses meus pais não dão conta de me criar. Eu não quero mais que eles tenham poder familiar sobre mim. É o MP falando pela criança. Na ação de adoção, é você que está falando. Eu quero essa criança como filho. Me dá o poder familiar, excelência. É você que está pedindo. Então, por que o MP vai falar por você? Você é maior capaz, não é? Você ou contrata um advogado ou usa a defensoria pública. Defensoria pública é o advogado dos pobres. Então, você tem que provar a sua hipossuficiência para poder usar a defensoria. Tá legal? Doutora, uma coisa que a senhora comentou na outra live que eu assisti, que é bacana também, para a gente que faz parte do grupo de apoio à adoção, às vezes a pessoa também pensa que o advogado do grupo de apoio tem que fazer o trabalho de graça para ela, porque é do grupo de apoio, né? E não é. O advogado do grupo de apoio, ele ajuda, ele informa, orienta. Não trabalha de graça. Ele orienta. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu ajudo no pré, eu ajudo no pós, eu faço requerimento, né? Eu passo para você modelo de requerimento para pedir a inclusão do seu filho no plano de saúde. Eu faço para você requerimento para solicitação, dou para você modelo. Solicitação de utilização do nome da adoção na escola. Eu faço para você, te mando um modelo para você que é funcionário público, pedir a licença igualitária se no seu município não dá licença para adotante. Eu dou os modelos para você, mas é você que faz. Não tem como o advogado trabalhar uma ação de adoção que às vezes leva anos de graça, pessoal. Tá bom? Mas isso não quer dizer que quando eu faço busca ativa, Eduardo, eu vou falar, ó, eu fiz a busca, você tem que me contratar. Jamais. Jamais. Só que eu falo uma coisa para vocês. Se você quebrou a perna, você vai no ginecologista? Você quer adotar, você não vai atrás de um advogado da área penal. E mais, se você quer adotar, você não vai atrás de um advogado civilista. Você vai atrás de um advogado que entenda de adoção, por favor. Você já não vai ter que pagar o profissional? Então paga o profissional certo, pessoal. Tá bom? Do mesmo jeito que na medicina existem algumas especializações, do mesmo jeito acontece no direito. Tá? Ah, a gente tem o clínico geral. Bom, o clínico geral vai fazer o parto? Não vai mesmo, né? O clínico geral só faz parto se não tiver outro jeito. Ou seja, só tem tu, vai tu mesmo, não é? Na advocacia também é assim. Então, tomem cuidado. Há uma série de coisas que devem ser pedidas que, às vezes, não é intuitivo, como muito civilista acha que sim. Então, eu estou realmente recomendando a vocês que, se for pagar, que pague quem entenda do assunto. Ou não vale a pena. Tá bom? Legal. Perguntas? Tem mais aqui. Por exemplo, tem uma pessoa falando assim, eu sei que no abrigo tem várias crianças lá, e eu posso ir até o abrigo, então, e fazer uma busca ativa eu mesmo, falar, eu quero conhecer essas crianças aí? Foi o que eu falei para vocês lá no começo. Lembra que eu falei que no abrigo tem várias crianças, mas é só o juiz que sabe quem é que pode ser adotado? Então, você não pode chegar lá e perguntar. Não pode. Sabe por quê? Porque, com certeza, vai ter aquele menininho pardo, de 8 meses, cabelinhos cacheados,
grandes olhos amendoados, e você vai cair de amor. Só que você é o 30º da fila. Você acha que os 30 anteriores não vão falar sim pro bebê? E você vai lá para quê? Para se torturar? Então não vá a abrigo procurando criança, não faça isso. Se quiser, liga para a Comarca e pergunta, olha, o meu perfil é esse, eu tô lá no SNA. Tem criança para o meu perfil? Isso sim. Você vai apanhar. Grande parte das vezes, você vai apanhar da equipe técnica. Você está achando o quê? Que aqui é delivery de criança? Você vai levar bronca. Mas às vezes encontram e falam, nossa, não é que eu estou procurando adotante para uma criança nesse seu perfil? Tenho sim. Pode acontecer. Mas não no abrigo. Não no abrigo. O abrigo cuida da criança, do dia a dia da criança, da educação, da saúde, do lazer da criança. Quem cuida da parte do direito dessa criança, né, jurídica, a parte jurídica dessa criança, é o fórum. Então não pode ir lá no abrigo. Ah, então o abrigo é fechado? No estado de São Paulo, a maioria é fechada. Você precisa ter convite para entrar lá. Rio de Janeiro é aberto. Mas cada estado faz do seu jeito. Quem está certo? Não sei. Não sei. Eu sou totalmente contra entrar em abrigo. Por quê? Porque você está gestando. Você não está gestando? Você não está esperando em agonia o seu filho chegar? Você entra no abrigo e vê um monte de criança pequenininha, todas dentro do seu perfil. Você vai conseguir resistir e falar, não, calma, segura coração, tá? Porque nenhuma dessa pode ser minha. Por que você vai fazer isso com você? Tá bom? Eu sou contra. A não ser que o grupo vá lá, o grupo vai te orientar, vai falar, pessoal, essas crianças não estão para adoção, mas a gente está indo lá para vocês. Tudo bem. Você sozinho ir lá, por conta, eu não recomendo. Legal. Bom. Posso fazer outra pergunta, então, já emendando aqui, doutora? O pessoal está colocando aqui no chat. Eu estava habilitado, participei da buscativa, consegui adotar. Aí eu estou querendo uma outra criança agora. Eu preciso passar por todo o processo de novo de habilitação para entrar na buscativa, ou o meu cadastro já fica lá e agora eu só ativo ele, falo, quero mais uma. Então, o vai falar depende. Depende do quê? Do juiz da sua causa. Por quê? Porque o estatuto diz, a pessoa que adotou, que quer continuar adotando, não precisa fazer um processo novo, não. Basta passar pelos estudos novamente. Mas a grande maioria dos juízes manda suspender a sua habilitação, pelo menos até concluir a adoção do seu primeiro filho. Então você está fora. Ah, mas eu tinha perfil para ter 3, adotei um só. O juiz vai suspender mesmo assim. Tá bom? Isso é a regra. Mas tem juiz que não suspende. Ou seja, você estava lá em 30º, chegou o seu filho, você levou o filho para casa, mas você estava habilitado para 3. Tem juiz que deixa você no mesmo lugar na fila. Então, como eu vou dizer para você como isso vai funcionar? Não tem como. O que eu posso te dizer é tudo é possível. Pergunte para a equipe técnica responsável pela sua habilitação. Tá bom? Tem lugar que vai deixar, tem lugar que não vai deixar, vai variar. Tem lugar que vai deixar e não vai mudar de lugar. Tá? Você vai continuar progredindo como você estava. Tem que vai puxar você para o final da fila. Vai perguntar, você está aí com o seu filho? Tá, que legal, que bom, parabéns. Você quer continuar na fila ou não? Ah, eu quero, então eu vou te botar no final e tá tudo certo. Toca para frente. Tem gente que simplesmente extingue a sua habilitação. Você vai ter que fazer uma nova. Depende. Por isso que a gente está lutando para tentar uniformizar alguns procedimentos, porque é uma loucura. Se você não participa de grupo de apoio à adoção, você não tem ideia disso tudo que eu estou falando. Você imagina você recebendo seu filho sem ter a mínima ideia do que eu estou falando para você agora? Loucura. Complicado. É loucura. Tem uma outra pergunta aqui, doutora. Nós temos um documento de guarda provisória para fins de adoção. Mesmo assim, nós temos que entrar com pedido de adoção, uma ação, ou isso é automático porque eu já tenho essa guarda? Vem cá. Quem tem o poder familiar? Não é o pai e a mãe? Vocês já viram? Todo mundo tem um caso na família em que um parente seu, o filho dele está sendo criado pela tia. A tia tem o poder familiar? Então, guarda é guarda. Poder familiar é poder familiar, pessoal. A guarda para fins de adoção é guarda, ponto final. Você não é pai.
juridicamente falando, dessa criança. Você é de fato, porque você está com a guarda, você está criando, ele te chama de mãe, você chama ele de filho, então, de fato, vocês são família. Mas não é para o direito ainda, você não tem o poder familiar do seu filho. Só uma coisa te dá o poder familiar: a ação de adoção. Ou feita administrativamente, de forma excepcional, poucos juízes fazem, ou através da ação de adoção. Então, a guarda provisória não é o fim, é o meio da história. Por isso, você tem que perguntar quando você é contratado, seja pelo SNA, seja por busca ativa, seja de que forma for. Chamaram para uma criança? Chamaram. Então, você tem que perguntar, eu vou ter que propor ação de adoção ou não? Tudo bem? Legal. Certo? E outra, se você está adotando fora da sua comarca, olha o detalhe, você tem 2 juízes, cada um interpretando do seu jeito. Meu Deus do céu. Eu não vou nem falar aqui de alguns causos, porque eu vou mais assustar do que resolver, tá? Sigamos. Tá bom. Tem uma outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui também. Eu recebi a guarda, mas não estava com fins de adoção. Você não vai tirar licença maternidade. Não vai conseguir pôr no plano de saúde, tirar licença, não vai conseguir nada. Não, plano de saúde não tem nada a ver com licença maternidade. Claro que você pode. A guarda simples autoriza a inclusão imediata sem carência já cumprida pelos adotantes, mesmo que não conste para fins de adoção. Só então, o plano de saúde tem que aceitar. Tem que aceitar. E se não aceitar, se você participar de algum dos grupos que eu participo, tem um modelinho para fazer o pedido. Tá bom? Nunca falhou. Tá bom? Todas as vezes que o pedido foi usado, todas as vezes foi concedido, sem carência já cumprida. Tá bom? Ok, mas olha, licença maternidade é outra história. Se você tem a guarda e não conste em qualquer lugar para fins de adoção, ou pelo menos não está escrito lá processo de adoção, você não tira a licença maternidade. Tá bom? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Peraí. Deixa eu explicar isso daqui ainda, Eduardo. Então vai. Quando você está lá se aproximando do seu filho e te avisa, vai sair a guarda, peça para constar, entre aspas, para fins de adoção. Peça. Se for recusado, se você contratar advogado, você ganha e vai aparecer esse nome escrito lá. Mas, tá bom? Se você não tem advogado, peça, tente. Explique, olha, eu preciso da licença. Então, coloca que é para fins de adoção aí, para mim, porque daí eu consigo tirar a licença maternidade e ficar 4 meses com meu filho em casa. Tá bom? Peça. Ok. Certo? Aqui tá falando Pergunta. Que licença maternidade ou pode ser também paternidade, né? Porque a gente fala de maternidade, mas pode ser... A gente fala licença maternidade, mas não tem sexo. Independente de quem vai tirar. Ok. Independente. Mas olha, se eu tenho um casal, qualquer um dos dois pode tirar, mas apenas um dos dois. Só um. Seja a mulher, seja o homem. Se forem 2 homens, um pode tirar, mas é sempre um do casal. Entendi. Tá bom? Okay. Os 2 não podem. Mas são 2 mulheres, não importa. É casal. Casal, um só tira. Okay. O plano de saúde, ele tem que aceitar, mas até 30 dias e depois entra com carência ou não? Posso colocar qualquer Aí, carência. Se você recebeu, dia 8 eu vou receber a guarda provisória do meu filho. Eu já fico preparado, já deixo o requerimento prontinho. Recebeu a guarda, você tira a cópia. Pareceu um bicho aqui, credo. E você tira a cópia do termo de guarda e já entra. Você chegou, cheguei, desembarquei do avião com meus filhos, tá? No dia seguinte você entra com o pedido. Não bobeia, pessoal, não bobeia. Mas falaram lá, eu liguei e falou que não pode, só depois que adotar. Mentira. Pessoal, vocês estão falando com atendente, entendeu? Atendente. Quem é que pode te orientar? É o departamento jurídico da empresa. O plano de saúde, por isso que você tem que fazer pedido. Porque se você faz pedido, vai para lá. Se for para lá, ninguém vai negar. Agora, se você for conversar com a atendente que está ali só para pegar a documentação, ela vai falar, não pode. Tá bom? Eu não vou. Ok. Mas eu estava vendo outro dia também uma discussão se a pessoa a respeito da licença maternidade e paternidade, né? Se ela é funcionária pública, depende um pouco do estatuto, me parece, né?
E aí tem que entrar Depende. com umas solicitações, né? Ó, se você é funcionário público, está escrito lá que tem 30 dias, o que você vai fazer? Você não vai fazer a solicitação normal, pelas vias, pelos trâmites normais da onde você trabalha. Você vai pegar e fazer um requerimento de concessão de licença e salário maternidade igualitária. Ou seja, você vai estar falando assim, sabe o Supremo Tribunal Federal, senhor prefeito? Ele falou que tem que ser igual. Então, senhor prefeito, eu estou pedindo que seja igual, tá bom? Legal. 2 vezes que nós fizemos pedido assim, 2 vezes foi concedida igualitária, mesmo com o estatuto falando diferente. O que você não pode é fazer o pedido pelos trâmites normais, vai ser negado. Eu vou te dar 30 dias, tá? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no chat. A Priscila está perguntando a respeito do tempo de licença maternidade, é 120 dias, né? É o mesmo que se aplica para todo mundo, a não ser na questão de... Não. Se você for funcionário público e houver previsão para gestante de 6 meses, para você 6 meses. Entendeu? O que é para quem pare é o mesmo para quem adota. Legal. Ok. Deixa eu ver se tem mais... Negou, mandado de segurança. E ganha. Negou, advogado. Aí vai no depende, vai ter que entrar com o advogado. Então, não sei, aí você precisa ver, né? Você vai ganhar 4 meses, faz um acordo lá, você paga 1 mês, você paga o advogado. Aí você vê com vocês. Legal. Ou se pode ser o seu sindicato. Peça para o advogado do sindicato, que você já paga mesmo, para propor o mandado de segurança para você. Não é todos que fazem, mas... Entendi. A Ive está colocando aqui a respeito de um provimento. Ive, você levantou a mão, você quer falar? Se você quiser abrir o seu microfone, pode fazer a pergunta. Olá, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Meu nome é Ivani, eu sou psicóloga do Judiciário do Estado de São Paulo, comarca do interior, Taubaté. E eu percebi que há alguns questionamentos a respeito de habilitados que já concluíram sua adoção, se tem interesse em permanecer, né, no SNA para a adoção de mais um filho. O que eu coloquei nas respostas no chat é que o provimento 05/2005 do Estado de São Paulo, já com as devidas alterações que ocorreram durante os anos, ele deixa muito claro, é explícito, não é implícito, que uma vez concluída a adoção, aquele habilitado, ele é excluído do SNA. Na época era CNA, né, que era o CNA. Cadastro Nacional de Adoção. Houve a migração para o Sistema Nacional de Adoção, e ele é muito claro. E que se o habilitado tiver interesse em adotar mais uma outra criança, ele vai entrar com um novo pedido de habilitação, vai receber uma nova numeração e com a nova data de sentença, ele entra na fila de acordo com a nova data de sentença. Eu percebi no chat que existem comarcas que parece que agem de uma forma diferente, que é mantida a data da primeira sentença de habilitação. O que acontece? Quando você mantém a data da primeira habilitação, você está excluindo a possibilidade de aqueles que entraram depois de você e que ainda não adotaram conseguirem ter o filho desejado. Por quê? Porque você continua com a sua habilitação com a data de sentença de 2000, um exemplo, de 2000, sendo que quem entrou em 2005 ainda não tem nenhum, e você com a de 2000 já está no segundo, no terceiro, como já aconteceu muito. Então, assim, o provimento, acredito que ele tenha tentado dirimir um pouco essa situação, doutora, porque isso vinha acontecendo com muita frequência. Na minha experiência, eu estou há quase 30 anos no TJ de São Paulo, já vi muito isso acontecer. Então, eu acompanhei várias fases, né, das mudanças em relação à adoção, com o cadastro, com a inserção das crianças, e assim, o que eu vejo é que muitos casais que estavam, por exemplo, há 5 anos na fila, nenhum filho, e casais que estavam há 7, 2 anos a mais, já estavam no segundo ou no terceiro. Por quê? Porque estava sendo mantida essa primeira data de sentença, de habilitação de sentença. Então, o provimento, ele veio regulamentar isso, mas pelo que eu entendi, parece que pelo chat, pelo que o pessoal está comentando, parece que existem comarcas que ainda mantêm a data da primeira habilitação da sentença. Ive,
se falaram isso no chat, está errado. Presta atenção. O artigo 197E, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma norma superior a qualquer provimento, diz assim: quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interdisciplinar. Agora, olha, o que isso quer dizer, Ive? Isso quer dizer o seguinte: eu não vou ter que abrir um novo processo com novo número, com nova sentença. Eu uso o mesmo processo de habilitação, mas como eu já fiz a primeira adoção, aquela data da sentença vai ser substituída pela data da decisão nova do juiz renovando a habilitação. Percebe? Então, olha... Sim, mas não é o que tem acontecido, viu, doutora? Assim, só não precisa de um novo processo. Entendeu? Mas não é o que está acontecendo em várias comarcas. Então, o que eu estou falando? Um provimento de 2005 está passando por cima da legislação infraconstitucional. Está errado, Ive. Tudo bem. Comarca, que nem eu estou falando, é uma questão de interpretar. Eu não sei como eu interpretaria diferente quando diz o adotante que candidatar-se a uma nova adoção será dispensado da renovação da habilitação, bastando a avaliação da equipe. Ué, isso está dizendo o quê? Nova habilitação? Não. Está dizendo que é no mesmo processo. Tá bom? Isso está claro. Sim, mas só para fazer menção de que é uma prática que está ocorrendo muito no estado de São Paulo, que está sendo excluído quando chega para a equipe técnica fazer as anotações no Sistema Nacional de Adoção. O que é feito? Você atualiza, coloca lá nas observações que a criança foi adotada, todos os dados necessários, e ele entra no inativo. Lu, claro. Eu não posso falar agora, amor. Filha, insiste, pelo amor de Deus. Desculpa, Ive, desculpa. Imagina. Não, é só para pontuar que isso vem ocorrendo com muita frequência por conta desse provimento. Mas por quê? Porque é de 2017 a alteração legislativa, Ive. Então, isso, a última atualização, Isso não houve a adaptação necessária. Por quê? Porque o medo dos juízes e de como vocês, equipe técnica, é que seria mantido a ordem cronológica da sentença e não é. É do novo despacho do juiz, aquela nova decisão do juiz. É uma segunda sentença no mesmo processo. Tá bom? Porque o que você vai fazer é uma atualização dos dados e uma nova avaliação psicossocial. Sim, isso funcionou durante, como eu te falei, dentro das comarcas das quais eu já trabalhei. Gente, tem que desligar, não é possível. Desliguei agora. Não, só para finalizar, nessa minha carreira de muitos anos no TJ, eu já trabalhei em algumas comarcas, porque tem aquela história das comarcas sede, que atendem às outras comarcas menores da circunscrição que não dispõem de profissional. Isso é muito comum no interior, né? Então, nessa minha trajetória, o que eu percebi que com essa atualização de 2017, houve sim esse procedimento até a migração o ano passado para a SNA. Foi, sim. Essa migração matou um monte de gente, a colocação de um monte de gente, por causa disso. Importou com a data, qual data? A data da primeira sentença, não na data da sentença da segunda. Mas percebe, isso aí tem que ser, aos poucos deve ir sendo corrigido. Mas é compreensível que se aplique uma legislação anterior, uma normativa anterior, para evitar esses disparates que, infelizmente, estão acontecendo. Tá? Ok. Doutora, nós vamos... Obrigada, Ive. Nossa, muito, muito boa a sua contribuição. Obrigada pela atenção. Obrigado, Ive. Tem bastante gente comentando aqui no chat. Nós vamos partindo já para o final, porque nós já estamos passando da hora aqui, já passada. Tem só mais algumas perguntas que o pessoal está insistindo para fazer. Uma é do Leandro, ele fala assim, olha, eu sou habilitado no perfil X e sei que na comarca Y tem uma criança que se encaixa no meu perfil. Eu posso ligar lá e falar com a equipe técnica ou o sistema vai me achar? Não, você pode, mas presta atenção. Se não te chamaram, possivelmente é porque existe na própria comarca da criança alguém para ela. Tá vendo? Se você descobre uma criança de 5 anos na comarca de Mogi-mirim e você é de Mogi Guaçu, o que vai acontecer é que com certeza tem alguém em Mogi-mirim para adotar a criança. Tá bom? Mas nada te impede de tentar ligar. Mas é como eu disse, você pode levar um puxão de orelha.
pode ouvir falar assim, aí não vai me deixar mentir. Você está muito afobado. Aguenta firme, quieto facho. A sua hora vai chegar. Nós temos a Ludmila, psicóloga, a Maria José, assistente social judiciária. Vocês iam puxar a orelha, não ia? Ia puxar a orelha, não ia? Ia, elas ia puxar a orelha. Não, Eduardo, eu estava num curso preparatório de uma comarca, onde o juiz falou, não, a adoção não precisa de advogado. Eu falei, ai, meu Deus do céu, porque essa pessoa dessa comarca vai adotar em Amazonas, chega lá e fala, mas ninguém me avisou. Por sinal, o meu juiz falou que não pode, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente trabalhando só num nicho, nós criamos, compreendemos, introjetamos as regras daquele ambiente, daquele lugar, daquela comarca. A gente deixa de conhecer como os demais interpretam, né? E é claro que surge, que nem o meu sobrinho fala, mas a lei é a mesma, como é que a gente interpreta, né, meu amor? Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui que é importante, para a gente partir aí para a finalização, tá bom? Pessoal, sendo por busca ativa ou não, não deixe de frequentar um grupo de apoio à adoção depois do seu filho chegar. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Presta atenção e guarda isso no fundo do seu coração. Nós somos educados para parir e criar filhos biológicos. A sociedade nos prepara para sermos pais e mães de filho parido. Por isso que quando o seu filho parido, aos 12, 13 anos, se envolve em droga, vão virar e falar assim, você criou mal o seu filho. A culpa é sua. Quem pariu o Mateus que o embale. Se você adota uma criança de 3 anos e aos 13 ela se envolve em droga, vão falar, tá vendo? Você foi arranjar sarna para se coçar. Esse menino vai enfiar uma faca nas tuas costas ainda. E daí para mais. Por quê? Porque é cultural, pessoal. A cultura em que nós somos criados é de que filho parido não dá o trabalho de um filho adotivo. Quando, na realidade, quem mais pratica crimes, inclusive, contra os pais, são os filhos paridos e não os adotivos. Tá bom? Então, se você está adotando, conscientize a sua família de que você está adotando, que vai chegar um filho por adoção, mas compreenda, nem sempre a sua família vai ser capaz de te dar o apoio que você vai precisar. Se você pariu, o seu filho não consegue pegar o seu seio e chora desesperadamente, sua mãe vai te ajudar. Se você adotou uma criança de 3 anos que chuta o balde, quebra a televisão, destrói tudo que passa, a sua mãe vai falar, devolve essa peste, porque ela está pensando em você, ela está querendo te proteger. E é verdade. Não é maldade. Você entendeu? Então, quem é que vai virar para você? Calma, ele vai destruir só por 6 meses, daqui um pouco vai melhorar, tá? Vai ser o seu grupo de apoio, onde outras pessoas adotaram. Outras pessoas sabem por que o seu filho está mentindo, por que o seu filho é destrutivo, por que o seu filho fala que quer ir embora, fala que a briga era melhor. É o grupo que vai te dar esse apoio, não é a sua família. Tá bom? Não estou falando para você se afastar da sua família. Estou falando para você compreender que a vivência deles é diferente da vivência de quem está num grupo de apoio à adoção. Tá bom? E no caso de desistência, depois da guarda, cuidado. Recomendo que vocês assistam as lives sobre devolução. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar. Bom, doutora, eu vou terminar com algumas perguntas bem fáceis de responder, assim, que acho que são bem bate-bola para a gente partir para o encerramento. Primeiro, já me perguntaram algumas vezes, a senhora citou algum documento oficial que fala sobre busca ativa? Eu não sei se é o ECA, não sei se... Plano de convivência. Oi? É o plano de convivência familiar e comunitária. Então pronto, olha aí, ó. Plano 2016. de convivência familiar. 2016. Ela falou que era um nome comprido. Ela falou, é um nome comprido. O nome é imenso. O nome é imenso. Chama Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária. Eu vou colocar no chat. Do Conanda. Também está no site do Conanda. Está no site do Conanda lá, gente. Tá no site. Não, é fácil de encontrar na internet, tá bom? Então ali vai falar sobre... eu vou colocar no chat, que daí se alguém quiser, fica mais fácil. Legal. Outra coisa. O pessoal perguntou algumas a respeito de prazos. Por exemplo, se eu sou de São Paulo, quero adotar em outro estado, tem um prazo padrão, mais ou menos, que eu tenho que passar lá, ou depende também do juiz? Um juiz vai falar 100 dias, 50 dias, 10 dias, uma semana, cada juiz vai falar uma coisa. Depende do juiz. Depende da comarca.
Repita a palavra. Tem comarca no Rio de Janeiro que tem que passar 30 dias. Tem comarca no estado de São Paulo que fala, se você quer, vem buscar agora, porque se você não dá para esperar até amanhã, é agora. Tá? E tem Amazonas que é 15 dias. Entendi. Isso você tem que perguntar. Ok, legal. E aí uma pergunta também que estão fazendo aqui, que acho que a resposta também simples, mas se não tem criança na minha comarca, meu próximo degrau é estadual antes de ser nacional, né? Regional. Por exemplo, tem uma criança em Mojimirim que não tem pretendentes aqui. O próprio Sistema Nacional vai procurar na proximidade. Ok. Tá? É sempre assim, é do menor e vai espalhando até virar nacional. E depois, se não houver nacional, internacional. Legal. Bacana. Ok. Mas veja, se você está na fila para uma menina branca de até 1 ano saudável, tá? Você não vai adotar uma menina branca de 1 ano saudável numa cidade próxima. Você vai adotar na sua comarca. Tá bom? Okay. Então, quando a gente fala do Sistema Nacional de Adoção, é sempre assim. Primeiro o sistema procura na própria comarca da criança. Tipo, é que vai sendo aberto. A Ludmila, a Ives, elas podem falar até melhor do que eu sobre a utilização do sistema, tá bom? Mas é assim, não é uma fila nacional inteira para esse bebê, tá bom? Okay. É proximidade. Ok, bacana. Tem uma outra pergunta falando como que eu faço para saber as buscativas de um grupo oficial, do grupo da ANGAAD, por exemplo. O grupo da ANGAAD não é aberto a habilitados. Esse grupo é para representantes indicados pelos grupos de apoio à adoção. Até recentemente, apenas grupos com CNPJ poderiam ser representados na buscativa da ANGAAD. Isso a gente está pensando em mudar isso para acolher grupos que assinem a nossa carta de princípio, tá bom? Okay. Mas veja, o que você tem que fazer é frequentar o seu grupo de apoio. Porque se o grupo de apoio tem um representante nos grupos de buscativa, você vai ser informado das buscas que estão sendo feitas, tá bom? Agora, existem no WhatsApp grupos de buscativa abertos, assim, eu quero participar de um grupo de buscativa, tem aquele ali, entra lá. Você pode entrar, mas sempre deve tomar cuidado. Se alguém te cobrar alguma coisa, condicionar de alguma forma para que você entre, permaneça ou adote, sai fora. Tá bom, pessoal? Legal. Tá? Legal. Bom, gente, eu acho que eu esgotei as perguntas do chat, esgotei as perguntas que eu acho que responderiam a maioria dos questionamentos. Quero agradecer mais uma vez a doutora Rosana por estar aqui com a gente. Ela está fazendo 1 milhão de lives, vocês não têm noção que essa mulher está fazendo live. Eu sei que dia 18 tem um workshop sobre isso também, né, que vai ser feito. Você pode procurar também aí no site da ANGAAD, tem lá. Já temos mais de 300 inscritos, olha que legal. Mais de 300 inscritos, olha que bacana. Eu vou compartilhar, enquanto eu falo aqui, uma tela rapidinho para vocês verem também uma próxima live que a gente vai fazer a respeito de família biológica. A família biológica não é o bicho-papão, para a gente desmistificar um pouquinho essa questão da família biológica, da história da criança. Vai estar a Ludmila com a gente, a Paloma, a Rose, eu vou estar ali facilitando. Então, se você pode também procurar nas nossas redes sociais, vai ter mais informações aí sobre isso. Também, eu vou colocar aqui agora no chat para vocês, vai anexar agora um arquivo aí para vocês, sobre os projetos oficiais de buscativa que a gente tem dos estados, tá? Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo. É uma relação dos projetos de buscativa. Adote um Boa Noite, Adote um Pequeno Torcedor, Quero uma Família do Rio de Janeiro, Adote A.Dot do Paraná. São vários projetos que tem. Aí tem uma lista de todos os sites que você pode consultar também essa questão da buscativa de forma oficial. Gente, por favor, a gente quer deixar isso muito claro. Buscativa legal, ética e consciente, tá? Legal, sim, ética e consciente. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer o pessoal que veio acrescentar. Yara está aqui com a gente, Yara também da Buscativa, que ajuda bastante a gente, Paloma, todo mundo que tem trabalhado com isso. Obrigado pela presença também de vocês aqui. Espero que vocês tenham ampliado um pouquinho o seu conceito de buscativa. Pessoal técnico de judiciário também aqui, que está também abrindo um pouquinho esse mundo da buscativa, para a gente tirar um pouco o preconceito e também falar, olha só que bacana, né, esse projeto aí. Então, muito obrigado, doutora Rosana. Vou passar as palavras finais agora para a doutora Rosana aí, para a gente poder encerrar.
Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, vamos dizer assim, exaltada na hora que eu falo, mas eu faço isso de coração. O meu objetivo é que famílias se formem e crianças cresçam em família. E aqueles que abrem seu coração para adoção e entendem que ter filhos por adoção é simplesmente ter filho, tá? Vai conseguir realizar o seu sonho. É só ter paciência, estudar e se preparar. Pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Espero ter, de alguma forma, colaborado com vocês para compreender mais essa dinâmica que a gente chama de busca ativa. Muito, muito mesmo. Maria José quer falar umas palavras finais, por favor, que é do Conta de Novo, parceiro nosso aqui também, trabalhando em conjunto aqui nessa live. O que eu queria só para finalizar, que eu acho que é bacana, assim, no meu tempo de Tribunal de Justiça, eu era uma das resistentes à busca ativa, né? Por conta dos motivos que a doutora Rosana explicou com tanta clareza, assim, né? Porque são vidas em risco, né? E se não for bem feito, como é qualquer processo adotivo, pode levar um dano muito grande para a criança, né? E para o adolescente em especial, que já vem de uma história longa de problemas. Então, assim, eu só queria agradecer, doutora Rosana, assim, muito, muito, muito boa, né? Ainda bem que a gente gravou, porque a gente vai compartilhar essa experiência. E, assim, a gente pretende mesmo estar trabalhando nessa área, porque a gente tem que ser cauteloso, mas não perder a ousadia. Sim. Né? Eu acho que a gente trabalhar com essas duas experiências. E o Edu, né? O Edu é o melhor exemplo próximo a mim que fez uma experiência tão boa. Então, queria agradecer a todos os participantes. A gente vamos estar junto nessa live do dia 20. Em 8 de agosto, a gente começa com uma palestra nossa do Conto de Novo e do Boas Novas. A gente vai falar, doutora, tentando dar algum contexto, falar sobre as fases do processo adotivo. Já que a gente não consegue dar prazos, a gente pelo menos... Fala de fase pode durar quanto tempo fala de fase, a fase da entrega dos documentos, né? Para a gente ir explicando para tentar ajustar. Porque a sua palavra de depende faz parte do meu vocabulário. A partir de agora, como diz a doutora Rosana, depende. Da lei, do intérprete da lei. Virou referência, o depende da doutora Rosana. Agora, a partir de hoje, eu falava, veja bem, agora eu vou falar, depende. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pela parceria, obrigada pela presença, e a gente continua caminhando aí nesse Gente, eu também queria passar a palavra para a Ludmila, que é coordenadora do grupo aqui de Peruíbe, que também ajudou a gente nessa construção da live de hoje. Ludmila? Imagina, eu que tenho que agradecer, né, essa parceria e sempre informações da doutora Rosana que vem enriquecendo. Como técnica do judiciário, vai fazer 2 anos só, mas eu só fui conhecer a busca ativa depois de 1 ano. Não é realmente no nosso dia a dia, não é uma prática, infelizmente. E acho que eu fui conhecer porque eu sou curiosa, por causa dos grupos de adoção, por ser mãe adotiva, né, e por me interessar. Então, realmente, assim, é uma falha que eu vejo na nossa formação, no nosso esclarecimento sobre busca ativa. Então, é muito importante essa abertura que está tendo cada vez maior sobre essa informação, né? E a gente acabou ajudando, até junto com a Yara, aí, na busca ativa daquela bebezinha aqui de Itanhaém, com síndrome de Down, que os pais vieram de Goiânia, que saiu na televisão, as coisas. Então, é muito legal também, muito... realmente uma alegria para a gente conseguir, né, achar uma família para as necessidades dessas crianças. Parabéns. Bacana, obrigado, Ludmila. A Joyce está mandando um abraço para Maria José, lá de Santo Amaro. Maria José. A Joyce. Obrigada, abraço também. Gente, Joyce. A gente tem muito material, você pode acessar os sites de cada movimento aqui, da ANGAAD, da HESP, Boas Novas, GAAPRE, Conta de Novo, Movimento de Lei do Órfão. Tem lives acontecendo todos os dias, às vezes 2 ou 3 no mesmo dia. Tá? Tem live para todos os gostos, todos os projetos. Então a gente quer que você acompanhe aí esse movimento que a gente tem tido
digital por causa dessa situação da pandemia. Se você quer fazer parte da nossa lista de transmissão para receber informação das lives, coloca o seu celular aqui no chat, que a gente inclui você numa lista de transmissão. Não grupo, porque a gente senão fica maluco, né? Mas lista de transmissão só para a gente encaminhar quais são as próximas lives. A gente pode encaminhar para você. Adote Peruíbe, GAAPRE, Conta de Novo, tudo tem Facebook, você também pode acessar. Doutora Rosana, mais uma vez, por favor. Amanhã, a Suzana Schettini vai estar falando sobre busca ativa, casos que deram certo. Que legal. Né? Então, vai estar no YouTube da Angad, vai estar no Instagram da Angad, então recomendo. Então, vai mostrar casos de busca ativa que deram certo. Legal. Então, se você nunca escutou esse nome, Suzana Schettini, você ainda não pode adotar. Olha, os Schettini são... Você ainda não pode adotar. Casal Schettini, não? Casal Schettini. São demais. Se chamar, Eduardo, se chamar, ela vem, viu? Ela vem, né? Ah, mas eu conversei com ela um pouquinho. Ela é de Fortaleza? Ela está apaixonada pelas lives. Agora ela está, como você falou, né, visitando o Brasil através das lives, está feliz, né? Tem bastante gente colocando o celular. Coloca seu número aqui. Se você não quiser colocar no público, coloca no particular para mim. Enquanto a gente vai encerrando, eu vou fazer um print dessa tela e vamos inserir você nas nossas próximas listas de transmissão. Gente, obrigado. A gente encerra aqui. Que Deus abençoe a todos. Espero que em breve mais famílias possam se formar por adoção, por busca ativa. Que vocês possam continuar sonhando em ser família, porque uma hora esse sonho chega. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço nosso aqui. Tchau, tchau. Até mais. Vocês vão sair. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutora. Obrigado. Fica com Deus. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Prazer é nosso. Tchau, tchau.